Uma reviravolta inesperada mostra o quanto a mídia tradicional faz um terror para fazer uma narrativa contra quem ela odeia. Desde que o presidente americano Donald Trump anunciou seu plano de colocar tarifas no mundo inteiro, se você colocasse em qualquer canal da grande mídia tradicional, você escutaria que é um cara de extrema direita que vai destruir a economia americana, que ele vai derreter o dólar, que ele não sabe o que faz. Lembrando que Donald Trump já está no seu segundo mandato. Ele não destruiu a economia americana no primeiro, e nesse agora você vai entender que ele também não está destruindo, talvez ele esteja destruindo a narrativa da grande mídia. O presidente americano deixou claro que os Estados Unidos voltou para o cenário internacional e que agora ele iria negociar com todos os países. Você tem que lembrar aqui que o governo americano ficou praticamente sem presidente. Joe Biden, foi até revelado nas últimas semanas, não tinha controle nenhum do que estava fazendo. Na verdade, ele estava com dificuldades mentais. E muitos países, principalmente a China, aproveitaram esse momento de fraqueza para tomar conta de vários mercados. Só que Donald Trump quer mudar isso. E o foco principal dele é claramente a China, que vem crescendo absurdamente e vendendo produtos para os países de todos os locais do mundo. É na América do Sul, é na Ásia, na Europa e para os próprios Estados Unidos. Principalmente para os Estados Unidos, que tem um poder de compra gigantesco, já que é quem emite o dólar. Só que da mesma forma que a China está vendendo muito para o mundo inteiro, na hora de comprar produtos americanos, a China evitava ao máximo, colocando tarifas e dificultando que grandes empresas entrassem no mercado chinês. Só que Donald Trump bateu o pé, colocou uma tarifa de mais de 100% e disse que se a China não negociar, não vai ter mais negócio entre os dois países. A China, inicialmente, garantiu que não ia cair na pressão e que ia ficar até o final com as tarifas que ela já tem. Até que ela percebeu que o discurso é diferente quando os impactos começam a chegar. Na China, fornecedores começaram a quebrar, empresas começaram a fechar e o desemprego começou a bater na porta. Aí, meu amigo, quando a água quente começa a bater na bunda, não tem jeito, tem que negociar. E a China, que jamais iria negociar, sentou na mesa com Donald Trump e fechou um acordo histórico para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, agora os produtos americanos que estavam com taxa de mais de 100% vão pagar 10% para entrar no mercado chinês, enquanto os produtos chineses ainda vão pagar 30% para entrar no mercado americano. Em teoria, o produto chinês vai ficar mais caro nos Estados Unidos, enquanto os produtos americanos vão ficar mais baratos na China. Para o mundo inteiro, isso foi uma grande vitória dos Estados Unidos e isso gerou uma disparada absurda nas bolsas. Não só dos Estados Unidos, a bolsa americana subiu forte, a bolsa europeia subiu forte, a bolsa asiática subiu forte e até, meus amigos, a bolsa brasileira também subiu forte. Até porque existia um medo generalizado que os dois países não negociassem. E isso ia ser prejudicial para o mundo inteiro. Até porque a gente está falando da primeira economia do mundo e da segunda economia do mundo. Se os dois estivessem brigando, quem está embaixo pegando as migalhas ia sofrer bastante. Inclusive o nosso Brasilzão aqui. Mas é claro que a negociação foi boa para os dois lados. A China vai voltar a receber vários dólares do público americano, enquanto agora o governo americano vai conseguir vender mais produtos para a China. Mas o que veio depois dessa negociação com a China deixou muita gente de boca aberta e mostrou que o presidente americano não tá para brincadeira. Donald Trump fez a sua primeira viagem para negociar acordos internacionais e, meu amigo, os resultados que ele conseguiu foram assustadores. Donald Trump visitou 3 países no Oriente Médio nesta semana e conseguiu concluir acordos comerciais e militares, além de reposicionar os Estados Unidos na região e tentar afastar a ideia de um governo isolacionista. Primeiro, ele foi na Arábia Saudita. Por quê? Donald Trump precisava de investimentos para os Estados Unidos. Ele focou aonde? Oriente Médio. Foi atrás dos sheiks, dos bilionários. Na Arábia Saudita, ele teve uma recepção gigantesca, luxuosa e saiu de lá com um acordo de investimento da Arábia Saudita de mais de 600 bilhões de dólares na área de tecnologia, de energia e de defesa. Saindo da Arábia Saudita, ele foi para o Catar e ali ele foi recebido como se fosse um rei, até porque foi a primeira vez que um presidente americano foi oficialmente negociar no Catar. Sabe quanto ele conseguiu de acordo de investimentos? Mais de 1 trilhão de dólares. O governo americano anunciou que o Catar prometeu investir mais de 1 trilhão de dólares em diversas áreas, mais uma vez em tecnologia, aviação e energia também. Isso traz muito investimento para os Estados Unidos e traz algo que o Donald Trump vem prometendo há um bom tempo, que é mais emprego para os americanos e mais investimento na economia americana. Só que não acabou aí. Depois que ele saiu do Catar, ele foi para os Emirados Árabes e, meu amigo, foi mais uma vez recebido com muito luxo, com várias cerimônias e mostrando o impacto que o presidente americano tinha no Oriente Médio. E aí, meu amigo, ele fechou um acordo com os Emirados Árabes de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares.
dólares, mais uma vez voltado para a área de tecnologia, inteligência artificial, energia e defesa. Donald Trump saiu do Oriente Médio com um acordo de mais de 2 trilhões de dólares de investimentos do Oriente Médio nos Estados Unidos. E não por acaso, essa viagem fez o mercado financeiro ficar muito otimista. E mais uma vez, as bolsas subiram fortes, até porque ele conseguiu diversos acordos de investimento, principalmente na área de tecnologia, onde estão as maiores empresas dos Estados Unidos. E não só as bolsas, como o mercado de criptomoedas também subiu forte, com o Bitcoin mais uma vez ultrapassando os 100 mil dólares, e agora o maior banco dos Estados Unidos está prevendo uma alta forte para o Bitcoin. E com a volta do dinheiro para o mercado de criptomoedas, várias oportunidades começam a aparecer com o lançamento de novas criptomoedas. Como exemplo, a Binance, que anunciou a Next Space, que basicamente é uma blockchain voltada para o ecossistema de games. E o mais interessante é que você consegue ganhar essas novas criptomoedas de graça se você souber o passo a passo. E eu já falei aqui em outros vídeos que esses lançamentos, quando o mercado de criptomoedas está muito quente, geram rentabilidades absurdas de 5, 6, 10 mil %. Mas você precisa saber como fazer. E o passo a passo é simples. Basta você abrir uma conta na Binance, comprar a criptomoeda da Binance, que é a BNB, e agora você só vai colocar numa plataforma de lançamento de criptomoedas que a Binance te paga justamente por você ter a criptomoeda. Mesmo sendo de graça, muita gente não sabe como fazer. Então, se você não tem conta na Binance ainda, eu vou deixar o link para que você abra sua conta, você compre BNB e você participe desse lançamento das novas criptomoedas. Porque o mercado de criptomoedas, mais uma vez, voltou a ficar quente. E esse tipo de oportunidade só acontece quando o mercado começa a trazer novos investimentos. E só para você ter uma ideia, nesse exato momento, o governo americano lançou um projeto de lei para facilitar a entrada de investimentos no mercado de criptomoedas, para destravar investimentos que podem fazer esse mercado explodir ainda em 2025. Só que mesmo com esses resultados impressionantes, ainda tem muita gente criticando o governo americano e principalmente o presidente Donald Trump. A mídia tradicional ainda acredita que Donald Trump vai levar os Estados Unidos a uma crise financeira. O próprio presidente brasileiro foi até a Rússia criticar o modelo de negociações que Donald Trump está utilizando nas negociações comerciais, que são as tarifas. Logo, o Lula, que no governo dele colocou quase 100% de taxa para quem quisesse fazer importações internacionais. O presidente Lula criticou esse tipo de atitude que ele mesmo faz, só que ele faz para cobrar imposto do brasileiro, em vez de usar isso como uma ferramenta de negociação para que o Brasil consiga melhores acordos. Lula falou isso enquanto ele estava em viagem na Rússia, e depois que ele saiu da Rússia, ele foi para a China e mais uma vez criticou o presidente americano ao lado da China, que tinha acabado de fechar um acordo com os Estados Unidos. Então, enquanto o governo brasileiro está criticando, está xingando, dando entrevista, o Lula falando um monte, o governo americano está fechando acordo com o Reino Unido, com a própria China, com a Índia, e vários outros países estão negociando. Será que faz sentido o Brasil, em vez de ficar brigando, falando em entrevista, xingando o presidente americano, não seria mais interessante sentar e negociar melhores acordos para o Brasil também, para que investimentos bilionários viessem para o nosso país? Só que o governo brasileiro prefere ficar nessa guerra ideológica. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deveria negociar mais para conseguir melhores acordos, não só com os Estados Unidos, com a própria China, ou deve ficar nessa briga ideológica, que os Estados Unidos se lascam, não sei o quê, em vez de trazer esse dinheiro para cá? Lembra de deixar o seu comentário aqui, e claro, que esse tipo de informação dificilmente você vai encontrar na mídia tradicional. Por isso, se inscreve no canal, deixa um like e ativa as notificações para você avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!